Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nunca antes o céu havia se curvado com tanto peso sobre a terra. Ao meio-dia, quando o sol deveria brilhar em seu auge, uma escuridão espessa cobriu Jerusalém como um manto de luto. Não era sombra comum, era como se o próprio céu estivesse chorando. Uma tristeza invisível pairava entre os muros e as colinas. Era o dia em que o Criador contemplou o sofrimento do Filho com o silêncio mais solene do universo. Algo sagrado estava em curso, muito além do entendimento humano. Uma transição eterna estava prestes a acontecer. No alto do Gólgota, a cruz não era apenas madeira e dor. Era o ponto onde a eternidade tocava o tempo. A humanidade, em sua ignorância, pendurava entre o céu e a terra aquele que veio para restaurá-la. Sangue escorria, mas junto dele fluía redenção. Jesus, com o corpo dilacerado, olhava para os céus como quem via além da dor. Mesmo fraco, seus olhos ainda carregavam luz. Os soldados observavam com inquietação, sentindo que aquele momento não era comum. O mundo inteiro parecia reter o fôlego. As pessoas murmuravam, as mulheres choravam baixinho, e João permanecia próximo, lutando para ser forte. A dor estava por toda a parte, mas uma esperança silenciosa parecia pairar entre os gemidos e as lágrimas. O vento soprava diferente, como se carregasse lamento e reverência ao mesmo tempo. E então, com a voz enfraquecida, mas cheia de autoridade, ele olhou para o alto e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O tempo pareceu parar. O universo silenciou, e o invisível tocou o visível com poder. Aliás, seja muito bem-vindo ao canal O Poder da História Bíblica. Aqui, cada história é uma caminhada profunda pelas páginas sagradas, com lições que tocam a alma e transformam o coração. Se você deseja seguir essa jornada conosco, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Estamos construindo, passo a passo, um caminho de fé, aprendizado e reflexão, sempre guiados pela Palavra de Deus. Juntos vamos conhecer melhor as Escrituras. Agora respire fundo, pois o que está prestes a acontecer vai além de tudo o que já se ouviu. Naquele instante, a terra tremeu com força, como se a criação reagisse ao clamor do céu. No templo em Jerusalém, os sacerdotes preparavam o incenso da tarde quando o chão sacudiu. O silêncio foi rompido por um estrondo vindo de dentro do Santo dos Santos. O véu, que por séculos separara os homens da presença de Deus, se rasgou de alto a baixo, não por mãos humanas, mas pelo próprio céu. O que era inacessível tornou-se disponível. O inalcançável foi revelado. O espanto tomou conta do templo. Sacerdotes gritaram, caíram ao chão, correram em desespero. Eles sabiam que aquilo não era natural, era sagrado. Era o invisível se manifestando de maneira visível. Era Deus dizendo ao mundo que a separação havia terminado. A cortina da exclusão foi rasgada pelo amor de Deus. Uma nova aliança estava sendo selada, não mais em tábuas ou pedras, mas em sangue e carne, pendurado numa cruz. No Gólgota, um centurião romano, calejado de guerras e execuções, ajoelhou-se. Seus olhos, antes frios, agora brilhavam de temor. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus, murmurou com a voz embargada. Os soldados ao seu redor se entreolharam, confusos, sem palavras. Algo os havia tocado, algo que nem sabiam nomear. Era a presença de Deus ali, entre sangue e madeira. A cruz já não era apenas instrumento de morte, era altar. Sepulturas começaram a se abrir nas encostas da cidade. Túmulos antigos rachavam como vasos frágeis. As pedras se partiam, revelando os restos daqueles que haviam vivido pela fé. Ventos varriam os vales, árvores se curvavam,
Pássaros fugiam. O mundo natural parecia responder a um comando espiritual. Era como se a própria criação gritasse: o cordeiro foi imolado. O caos não era destruição, era glória se aproximando. As mulheres aos pés da cruz permaneciam ali, mesmo quando tudo parecia perdido. Entre lágrimas e soluços, sustentavam sua fé com os olhos fixos no crucificado. O amor de Deus se revelava nelas, na coragem silenciosa de quem não desistiu. João, mesmo com o coração partido, não arredava o pé. Ali, onde tudo parecia fim, nascia o maior começo. E o céu observava. E os anjos guardavam silêncio. Um novo tempo estava sendo escrito com sangue. A atmosfera espiritual era densa, indescritível. O céu escuro, o chão partido, o véu rasgado, os túmulos abertos. Tudo apontava para algo grandioso. Era o cumprimento da palavra de Deus, que há séculos vinha anunciando aquele momento. O Messias estava entregando sua vida. Não porque foi vencido, mas porque decidiu vencer por meio do sacrifício. O amor de Deus estava ali, exposto para quem quisesse ver, para quem tivesse olhos para crer. Quando o corpo de Jesus foi finalmente retirado da cruz, o silêncio tomou conta do monte. José de Arimateia, com reverência e urgência, pediu seu corpo. Era preciso sepultá-lo antes do pôr do sol. Envolveram-no em linho puro, perfumado, e o colocaram num túmulo novo, escavado na rocha. A pedra foi rolada à entrada, e então o mundo mergulhou no silêncio mais profundo da história. Mas o céu sabia. O terceiro dia estava a caminho. O sol voltou a brilhar sobre Jerusalém, mas a cidade não era mais a mesma. Havia luz no céu, mas trevas nos corações. Cada rua, cada pedra, cada porta carregava o peso do que havia acontecido no Gólgota. O murmúrio das pessoas era de confusão e espanto. Algo sobrenatural havia tocado a terra. Era como se a própria história estivesse em luto. A dor pairava no ar como perfume amargo. O céu havia falado, e poucos tinham ouvidos para entender. Enquanto o povo se esforçava para seguir com a rotina, os líderes religiosos se reuniam às escondidas. O rosto pálido de alguns revelava o que não podiam admitir. Temiam ter crucificado o enviado de Deus. Mas o orgulho não permitia arrependimento, apenas controle. Se deixarmos que isso se espalhe, estaremos perdidos, dizia um ancião do Sinédrio. Eles não queriam a verdade, queriam o silêncio. E começaram a planejar como apagar a esperança que havia nascido. Na entrada do túmulo, soldados foram posicionados como muralhas humanas, armados, firmes, vigilantes. O selo de César foi colado sobre a pedra, como tentativa de encerrar o que o céu havia começado. Aquilo que os homens queriam trancar, Deus já havia libertado no invisível. Mas eles não sabiam disso. Estavam tentando vigiar a eternidade com lanças e ameaças. O túmulo, por fora, parecia vigiado. Por dentro, algo indescritível se preparava. Maria, a mãe de Jesus, permanecia em silêncio. Seus olhos fitavam o céu, mas seu espírito parecia enxergar além das nuvens. Havia dor, sim, uma dor que nenhuma mãe deveria conhecer. Mas havia também um sussurro dentro dela, suave e santo, dizendo: ainda não acabou. Ela não entendia tudo, mas conhecia a voz. Aquela mesma voz que a visitara anos antes, agora falava de novo, não com palavras, mas com esperança. Algo se movia no invisível. Os discípulos estavam espalhados, escondidos, trancados em casas e corações. O medo os dominava. Medo da morte, medo dos romanos, medo de que tudo tivesse sido em vão. Nenhum deles sabia o que fazer. A promessa parecia distante. A cruz ainda estava muito viva em suas memórias. Mas, mesmo em meio ao terror, uma pequena chama insistia em não se apagar. Era a fé, ferida, mas viva.
silenciosa, mas presente. Pedro caminhava de um lado para o outro, remoendo cada palavra, cada olhar, cada gesto que tivera com o mestre. Sentia-se culpado, esmagado, traído por si mesmo. Ele se foi, murmurava. Mas no fundo do seu peito, algo ainda ardia. Era uma lembrança, uma frase, uma promessa que ele não conseguia esquecer. Talvez ele voltasse. Talvez tudo ainda não estivesse terminado. Talvez a dor fosse só o início. A noite caiu sobre Jerusalém como um manto de silêncio absoluto. Nem mesmo os animais faziam barulho. Era como se toda a criação aguardasse algo. Um intervalo sagrado entre o fim e o recomeço. O tempo desacelerava. O céu estava limpo, mas o espírito da cidade permanecia em sombra. Era o silêncio mais eloquente que o mundo já ouviu. Até os anjos pareciam conter a respiração. O cordeiro estava no sepulcro, mas o leão estava prestes a se levantar. Por entre as vielas, os ecos da crucificação ainda assombravam os corações. Alguns falavam em castigo, outros em tragédia, poucos em milagre. Mas todos sentiam que havia algo diferente no ar. Os sussurros sobre o véu rasgado e os mortos que surgiram de túmulos ainda corriam de boca em boca. Ninguém sabia o que fazer com aquilo. Os olhos viam a pedra no túmulo, mas o espírito sentia que ela não duraria. O túmulo estava lacrado, selado, vigiado, mas não estava em silêncio. Dentro dele, o tempo se curvava. Era como se o universo aguardasse a ordem para reverter as leis da morte. Os soldados do lado de fora, ignorantes de tudo, montavam guarda diante do impossível. Lá dentro, o corpo que havia vencido o pecado repousava por um momento. Não por fraqueza, mas por glória. A madrugada da ressurreição se aproximava como um trovão sussurrado. As mulheres que haviam seguido Jesus mantinham-se reunidas. Preparavam óleos, planejavam voltar ao sepulcro assim que o sábado terminasse. O amor delas não havia morrido. Ainda que tudo parecesse encerrado, o cuidado permanecia. A fé das mulheres é sempre a última a se apagar. Ainda estava escuro quando o primeiro dia da semana começou a nascer. Jerusalém permanecia em silêncio após dias de tumulto e luto. Maria Madalena, acompanhada de outras mulheres, caminhava apressada rumo ao sepulcro. Trazia consigo aromas e especiarias, preparadas no sábado, para concluir os ritos de embalsamamento que haviam sido interrompidos pela pressa da preparação da Páscoa. Seu coração carregava tristeza, mas também o desejo de honrar aquele que fora sepultado. Ao chegarem, depararam-se com algo inexplicável. A grande pedra já havia sido removida. O sepulcro, que antes estava lacrado, encontrava-se aberto diante delas. Maria ficou sobressaltada, tentando compreender o que havia acontecido. As mulheres se aproximaram com cautela, e seus olhos se encheram de espanto ao perceberem que o corpo de Jesus não estava mais ali. O linho repousava no lugar, mas o mestre não estava presente. Enquanto as lágrimas desciam pelo rosto de Maria, ela se inclinou novamente para olhar o interior da caverna. Para sua surpresa, 2 anjos em vestes resplandecentes estavam assentados, um à cabeceira e outro aos pés, onde o corpo havia sido posto. Com voz suave e firme, perguntaram-lhe: "Mulher, por que choras?" Ela respondeu com dor: "Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram." Ao se virar, ainda tomada pela tristeza, viu uma figura diante dela. Era Jesus, mas seus olhos, embaçados pela angústia, não o reconheceram. Pensando ser o jardineiro, disse: "Senhor, se o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei." Foi então que ele a chamou pelo nome: Maria. Nesse instante, o véu da dor se rompeu, e ela reconheceu a voz do mestre. Tomada de emoção, Maria exclamou: "Rabone", que significa mestre. Ela se lançou em direção a ele
Mas Jesus a deteve com ternura. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Assim, a primeira testemunha da ressurreição recebeu a missão de anunciar aos discípulos a vitória da vida sobre a morte. Obediente, Maria correu para encontrar os discípulos, ainda escondidos e temerosos. O ambiente estava carregado de silêncio e incerteza. Ela entrou apressada e, com voz firme, ainda misturada de lágrimas e alegria, declarou: Eu vi o Senhor! E contou-lhes as palavras que ele mesmo lhe havia dito. Alguns a olharam com incredulidade, outros com esperança tímida, mas a notícia incendiou os corações. Pedro e João, abalados pelo relato, levantaram-se imediatamente e correram em direção ao túmulo. O discípulo amado foi mais rápido e chegou primeiro, mas, hesitante, apenas olhou para dentro. Pedro, impetuoso, entrou logo, examinando cada detalhe. Viu os lençóis de linho e o pano que cobrira a cabeça de Jesus, cuidadosamente dobrado em separado. Não havia sinal de roubo ou desordem, mas uma ordem silenciosa que desafiava a compreensão. João então entrou também, e ao contemplar a cena, creu. Ainda não compreendiam plenamente as Escrituras que anunciavam a ressurreição, mas já havia um sinal poderoso diante deles. Os dois saíram do sepulcro sem palavras, carregando no coração uma mistura de perplexidade e fé nascente. Aquele vazio não era ausência, era testemunho. O impossível começava a se tornar realidade diante de seus olhos. O jardim, antes cenário de sepultamento, agora se tornara altar de revelação. O Cristo vivo havia falado, havia chamado pelo nome, havia enviado. O testemunho de Maria seria a semente da fé, que transformaria os discípulos escondidos em anunciadores corajosos. A cruz não era mais o fim. O túmulo vazio se tornava o sinal do novo começo. E assim, o terceiro dia não apenas amanheceu. Ele se abriu como o dia mais importante da história. O sol que surgia sobre Jerusalém não iluminava apenas uma cidade, mas a promessa eterna de Deus. O túmulo vazio falava, os anjos testemunhavam, e o Senhor estava vivo. A vida tinha triunfado, e nada jamais seria como antes. A noite caiu sobre Jerusalém, mas o medo não deu lugar ao descanso. Os discípulos permaneciam trancados em uma casa, receosos de que os líderes religiosos pudessem persegui-los também. A sala estava carregada de silêncio, interrompido apenas por murmúrios inseguros. Ainda digeriam o relato de Maria Madalena, e seus corações oscilavam entre dúvida e esperança. De repente, algo impossível aconteceu. Sem que nenhuma porta fosse aberta, Jesus apareceu no meio deles. Sua presença encheu o ambiente, e sua voz quebrou o silêncio. Paz seja convosco. O susto foi imediato. Muitos pensaram estar diante de um espírito. Os olhos se arregalaram, alguns recuaram em espanto. A incredulidade ainda falava alto dentro deles, mas a realidade estava prestes a romper todas as barreiras do medo. Jesus, percebendo a inquietação, levantou as mãos marcadas pelos cravos e mostrou o lado traspassado. A dor se transformou em reverência, e os discípulos reconheceram. Era ele. Para que não restasse dúvida, convidou-os a tocarem. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. O impossível tornava-se palpável diante deles. Mesmo assim, alguns ainda hesitavam, atônitos com a cena. Então, Jesus pediu alimento. Trouxeram-lhe peixe assado, e ele comeu diante de todos. Aquele gesto simples arrancou a última sombra de dúvida. O mestre estava vivo, em corpo real, ressuscitado. O que parecia um fantasma agora era o Cristo glorificado, sentado novamente entre eles,
trazendo paz ao coração perturbado. Depois, abriu o entendimento deles para compreenderem as Escrituras. Explicou como desde Moisés, os profetas e os salmos falavam dele, do Messias que deveria sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. O mistério começava a se desfazer. Cada palavra era como luz atravessando a escuridão. Aqueles homens trêmulos estavam sendo preparados para se tornarem colunas firmes de fé. Em seguida, Jesus os enviou com uma missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Suas palavras carregavam autoridade e promessa. Não eram apenas discípulos escondidos, eram agora embaixadores de uma mensagem que mudaria o mundo. O encontro transformava covardes em futuros anunciadores da verdade. Mas havia uma ausência. Tomé não estava entre eles naquela noite. Quando voltou, ouviu os relatos cheios de emoção. Vimos o Senhor, disseram. Mas ele balançou a cabeça, incrédulo. Suas palavras cortaram o ambiente. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum crerei. O ceticismo ainda tinha espaço até no círculo mais próximo. 8 dias se passaram. O grupo voltou a se reunir na mesma casa, ainda de portas fechadas. Desta vez, Tomé estava presente. Novamente, sem abrir portas, Jesus apareceu entre eles. Sua saudação foi a mesma, carregada de paz. Paz seja convosco. O olhar do mestre então se voltou diretamente para Tomé, como se apenas ele estivesse na sala. Jesus repetiu as próprias palavras que Tomé havia dito dias antes. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. O silêncio tomou conta. Tomé, quebrado pela evidência e pelo amor de Cristo, não precisou mais de provas. Suas palavras ecoaram com lágrimas: Senhor meu e Deus meu. O coração endurecido havia se rendido. Com ternura, Jesus respondeu: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Não era apenas uma repreensão, mas uma bênção que se estendia além daquela sala. Era para gerações futuras, para todos que creriam sem tocar, sem ver, mas guiados pela fé. Aquela noite marcava um divisor de águas. Os discípulos não eram mais os mesmos. O medo que antes os aprisionava começava a ser vencido. A certeza da ressurreição incendiava suas almas. Não estavam mais sozinhos, nem abandonados. O Mestre estava vivo, e a promessa permanecia. A transformação deles estava apenas começando. Aqueles que antes se esconderam agora seriam testemunhas ousadas, prontas para anunciar ao mundo que Jesus havia vencido a morte. Os discípulos deixaram Jerusalém e seguiram rumo a Galiléia. Cada passo era marcado pelo silêncio e pela lembrança do Mestre. As colinas se erguiam diante deles, douradas pela luz do sol, como se a própria criação esperasse aquele momento. O vento suave parecia carregar memórias da voz de Jesus, que tantas vezes havia falado ali. Havia expectativa no coração de todos. Ele havia prometido encontrá-los. E quando chegaram ao monte designado, o ar se encheu de reverência, pois não estavam diante de uma promessa vazia, mas de um encontro eterno. De repente, ele apareceu. Jesus estava diante deles, vivo, glorificado, com o mesmo olhar que os chamou um dia às margens do mar. Alguns caíram de joelhos em adoração. Outros ainda lutavam contra a incredulidade, mas todos estavam tomados pelo espanto. Não era um sonho, nem uma visão. Era o Mestre em carne e glória. Seus olhos refletiam o céu. Sua presença enchia a montanha de autoridade. Naquele instante, toda dúvida se dissipava como névoa diante do sol. Então, ele falou com voz firme e cheia de poder. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada palavra penetrava fundo, como fogo que reacendia corações cansados. Não era apenas uma ordem, era a missão que mudaria o destino do mundo. Ali, na Galileia, pescadores simples recebiam o encargo de levar esperança às nações. Jesus acrescentou: Ensinai-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os olhos dos discípulos brilharam com lágrimas. Eles sabiam que aquela promessa não se perderia no tempo, mas os acompanharia até o fim. O monte, as pedras, o vento, tudo parecia testemunhar aquele pacto eterno. Foi como se uma chama fosse acesa, não em um só coração, mas em todos, prontos para incendiar o mundo com a verdade. Dias depois, junto ao mar da Galileia, outro encontro se tornou inesquecível. Alguns discípulos haviam voltado à pesca, como se buscassem refúgio naquilo que conheciam. A noite inteira lançaram redes, mas nada apanharam. Ao amanhecer, uma voz vinda da praia ecoou: Lançai a rede do lado direito do barco. Eles obedeceram, e de repente, as redes quase se romperam de tantos peixes. João murmurou a Pedro: É o Senhor. Pedro não esperou. Atirou-se ao mar e nadou até a praia, com o coração em chamas. Lá estava Jesus, diante de uma fogueira acesa, com pão e peixe sobre as brasas. Ele os convidou: Vinde, comei. Aquele café da manhã à beira-mar tornou-se um símbolo de comunhão e restauração. Após a refeição, Jesus voltou-se a Pedro. Sua voz não trouxe condenação, mas amor firme. Simão, filho de Jonas, tu me amas? A pergunta foi repetida 3 vezes, como que curando as 3 negações. Pedro, com lágrimas nos olhos, respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Então Jesus declarou: Apacenta as minhas ovelhas. Ali, Pedro foi restaurado, não como pescador, mas como pastor. Sua missão estava clara: cuidar do rebanho do Mestre. Durante 40 dias, Jesus continuou a aparecer a eles em diferentes ocasiões. Falava das coisas do reino, explicava as Escrituras e fortalecia seus corações. Cada encontro era como um selo de confirmação, como se o céu os preparasse para algo grandioso. Mas havia também um aviso constante: algo maior estava por vir. O Espírito Santo seria derramado, e eles precisavam estar prontos. O tempo de ouvir estava terminando, e o tempo de agir estava às portas. Em Jerusalém, antes de partir, Jesus os reuniu e disse: Não vos ausenteis da cidade, mas esperai a promessa do Pai. Dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Aquelas palavras soaram como mistério e promessa ao mesmo tempo. Eles não compreendiam totalmente, mas sabiam que deviam obedecer. A cidade que antes representava medo e perseguição, agora seria o palco do início de uma revolução espiritual. Foi então que os conduziu até o Monte das Oliveiras. Ali, o vento parecia mais solene, como se até a natureza reconhecesse o momento. Jesus levantou as mãos e os abençoou. Enquanto falava, lentamente começou a ser elevado diante de seus olhos. Seus pés deixaram a terra, e uma nuvem luminosa o envolveu. Os discípulos permaneceram imóveis, olhando para o céu, com lágrimas e espanto. 2 anjos surgiram ao lado deles e disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Aquelas palavras ecoaram como esperança futura. Não era uma despedida definitiva, era a certeza de um retorno. Os discípulos, ainda atônitos, entenderam que o tempo da espera havia começado. O retorno a Jerusalém foi silencioso e reverente. Cada passo parecia carregar a lembrança da voz do Mestre. Eles se reuniram no cenáculo,
cerca de 120 pessoas, todos em oração e unidade. Esperavam a promessa, sem saber exatamente como ela viria. Mas havia convicção de que o céu estava prestes a tocar a terra novamente. O silêncio da espera era apenas o prelúdio de um fogo que incendiaria o mundo. O dia amanheceu em Jerusalém, com as ruas repletas de peregrinos vindos de todas as partes do mundo. Era a festa de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, e a cidade pulsava com vozes, trajes e línguas diferentes. Enquanto o povo se aglomerava no templo, no cenáculo, os discípulos permaneciam em oração. Eram cerca de 120, unidos em clamor e expectativa. Eles aguardavam a promessa do Mestre, sem saber como ela se manifestaria. O silêncio da espera era profundo, como o prelúdio de uma tempestade. De repente, o céu rugiu. Um som como de vento impetuoso desceu e encheu toda a casa onde estavam reunidos. Não era um vento comum, era o sopro do Espírito. As paredes pareciam vibrar, e os corações ardiam em reverência e espanto. Sobre cada um, línguas como de fogo se repartiram e pousaram, sem os consumir. Era como se o próprio céu se acendesse sobre eles. O invisível se tornara visível, e o poder prometido havia chegado. Imediatamente, todos começaram a falar em outras línguas, idiomas que nunca haviam aprendido. Palavras fluíam de seus lábios com poder e clareza. Não era confusão, mas ordem celestial. O Espírito Santo havia enchido cada coração, e a boca se tornara testemunha. Do lado de fora, os sons chamaram a atenção da multidão que passava. Homens e mulheres de todas as nações se aproximaram, intrigados pelo que ouviam. O espanto tomou conta da multidão. Partos, medos, egípcios, romanos, árabes, cada um ouvia, em sua própria língua, as grandezas de Deus sendo proclamadas. Alguns se perguntavam com admiração: como os ouvimos falar em nossa língua materna? O milagre da compreensão unia culturas e povos diante da mesma mensagem. Mas nem todos acreditaram. Entre a multidão, alguns zombaram e disseram: estão embriagados. Foi então que Pedro, aquele que antes havia negado o Mestre, se levantou com firmeza. A sua voz, agora fortalecida pelo Espírito, ecoou sobre o povo. Homens da Judéia e todos os que habitais em Jerusalém, tomai conhecimento disto. Estes não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O medo havia sido trocado por coragem. Pedro pregava com autoridade, e as palavras cortavam como espada. Ele falou do Cristo crucificado, mas também do Cristo vivo, exaltado à direita de Deus. Explicou que Davi havia profetizado sobre a ressurreição, e que tudo estava se cumprindo diante deles. A este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A multidão foi tomada de temor. As palavras penetraram como fogo em cada coração, trazendo arrependimento e quebrantamento. A inquietação tomou conta dos ouvintes. Homens e mulheres com lágrimas nos olhos clamaram: o que faremos, irmãos? Pedro respondeu sem hesitar: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. O chamado ecoou como trombeta, despertando multidões para a verdade. Naquele mesmo dia, cerca de 3.000 pessoas se renderam à mensagem e foram batizadas. As águas da cidade testemunharam o nascimento de algo novo, a igreja. Não começou em palácios, mas nas ruas. Não nasceu em silêncio, mas no poder do Espírito. 3.000 novas vozes se uniram às dos discípulos, proclamando o nome do Senhor.
Era o início de um movimento que jamais seria contido. A comunidade recém-formada se reunia constantemente no templo e de casa em casa. Partiam o pão, oravam, compartilhavam o que tinham. Ninguém passava necessidade, porque cada um via no outro um irmão. A fé se tornava visível no amor e na unidade. Milagres e sinais aconteciam pelas mãos dos apóstolos, e o temor do Senhor enchia todos de reverência. A chama do Pentecostes não se apagava, mas se espalhava a cada novo encontro. O povo olhava admirado. Aqueles que antes eram homens simples, pescadores e cobradores de impostos, agora pregavam com ousadia diante de multidões. O Espírito os transformara em testemunhas vivas do Cristo. A cidade que havia crucificado o Senhor, agora ouvia o anúncio da vida eterna. A igreja nascera no fogo do céu, e o mundo jamais seria o mesmo. Era o início de uma história escrita não por mãos humanas, mas pelo próprio Espírito Santo. E assim, em meio ao vento, ao fogo e às vozes de arrependimento, começava a caminhada da fé que atravessaria séculos. O Pentecostes não foi apenas um evento isolado, mas a inauguração de uma era. A promessa se cumprira. A igreja estava de pé e o reino de Deus avançava. Nenhuma prisão, perseguição ou espada poderia deter o que havia sido liberado do alto. A chama que desceu naquele dia arderia para sempre.